O Fluminense embarca nesta segunda-feira para Lima, capital do Peru, onde estreia na Libertadores da América na próxima quarta-feira, com uma mudança no time titular e ainda uma novidade na lista de relacionados. A gente vai falar também sobre a tabela detalhada dos 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, os jogos do Fluminense, é claro, e também a definição dos horários e dos dias dos confrontos entre Fluminense e Paysandu pela Copa do Brasil. Fluminense vai jogar, eu vou ficar, todo na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua amizade e pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Agradeço demais ter todos vocês aqui acompanhando o nosso canal, ajudando o canal a crescer. E neste vídeo de segunda-feira, nessa primeira segunda-feira do mês de abril, eu queria agradecer, mandar um abraço especial para as pessoas que participaram, do meu aniversário de alguma forma, não só mandando um abraço para mim, desejando felicidades nos comentários, mas também para aquela galera que colaborou com o nosso canal, o Evandro Rodrigues, o Odinaldo Carvalho, a Suzana Carmen, o Vanderlei da Mata, o Fernando Ito, o Celso Dias, o Ricardo Jerônimo e o Djalma Santos. Muito obrigado a todos vocês que de alguma forma colaboraram com o nosso canal e também me prestigiaram no meu aniversário, que foi ontem, dia 2 de abril. Quero pedir para você que não é inscrito ainda, para fazer a sua inscrição e agora simbora para começar o vídeo com as informações do Fluminense. A gente começa falando sobre a Copa do Brasil, sobre também o Campeonato Brasileiro. A CBF definiu e divulgou as tabelas, a tabela da terceira fase da Copa do Brasil e também detalhou os 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar primeiro sobre a Copa do Brasil. O Fluminense então estreia no dia 12, quarta-feira da outra semana, contra o Paysandu. O jogo vai ser no Maracanã, 7h30 da noite. O jogo, horário horrível, eu sempre falo isso, é um horário horrível para você ir. Quarta-feira, terça-feira ou quinta-feira, 7h30 da noite, 7 da noite. É difícil para que os torcedores possam sair do trabalho, enfrentar o trânsito pesado, principalmente de uma capital como o Rio de Janeiro. Mas é isso, 7h30 da noite, então, na outra quarta-feira, Fluminense e Paysandu. O Fluminense precisa fazer um bom resultado para, quem sabe, até mesmo poupar alguns jogadores na partida da volta, que está marcada para uma terça-feira, dia 25 de abril, jogo às 8 horas da noite. Não entendo por que o jogo do Fluminense no Rio não pode ser às 8, mas o jogo lá de Belém do Pará pode. Então, o ideal para o Fluminense seria que esse primeiro jogo fosse 8, 8h30 da noite, para o torcedor dar tempo de chegar, mas não, colocaram 7h30 da noite, a gente infelizmente não tem o que fazer. E atenção, gente, atenção! Esses dois jogos do Fluminense na Copa do Brasil vão ser transmitidos com exclusividade pelo Prime Video. É isso mesmo. Quem não é, associado, quem não paga a assinatura do Prime Video, pode fazer uma assinatura gratuita por até 30 dias. Mas aí depois que passa esse prazo, se a pessoa não quiser manter, ela pode cancelar. Mas, a princípio, a pessoa só pode fazer essa assinatura gratuita por 30 dias. Isso só pode uma vez. Se você já fez isso, por exemplo, o ano passado, não dá para fazer esse ano mais. Você já passou o seu prazo de 30 dias, Não dá para fazer de novo. Então, transmissão pelo Prime Video nos dias 12 e 25 de abril do Fluminense na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, estreia do Fluminense vai ser num sábado. Sábado, dia 15 de abril, é o primeiro sábado depois da final do Campeonato Carioca, ou seja, 3 dias depois do jogo contra o Paysandu, Fluminense e América no Independência, em Belo Horizonte, às 4 horas da tarde. Então, estreia do Fluminense vai ser em BH, no Independência, às 4 horas da tarde. O Fluminense, até a 7ª rodada, faz 6 jogos aos sábados. Somente um desses 6 jogos é que vai ser numa data diferente, vai ser numa quarta-feira, que é na 6ª rodada, quando o Fluminense enfrenta, aliás, na 5ª rodada, quando o Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Mineirão às 9h30 da noite, numa quarta-feira, dia 10 de maio. Todos os outros jogos do Fluminense, até a 7ª rodada, são no sábado.
contra o América, como eu já falei, contra o Atlético Paranaense dia 22 no Maracanã, contra o Fortaleza dia 29 no Castelão, contra o Vasco, primeiro clássico do Fluminense no Campeonato Brasileiro, será contra o Vasco na quarta rodada no Maracanã, 9 horas da noite. Aí vem o jogo do Cruzeiro na quinta rodada, como eu falei, em Belo Horizonte numa quarta-feira. Aí na sexta rodada o Fluminense pega o Cuiabá no Maracanã, também sábado. Na sétima rodada o Fluminense pega o Botafogo no Engenhão, também em um sábado. Então o Fluminense até a sétima rodada fazendo 6 jogos aos sábados. Essa é a tabela então do Fluminense, a sequência inicial do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E o atacante Marrone, que a gente já sabia que não ia continuar no Fluminense, tem contrato até o meio do ano por empréstimo. O Marrone pode sair do Fluminense antes mesmo do que a torcida imaginava. É que o Coritiba fez uma proposta oficial pelo jogador. A direção do Coritiba está conversando com os agentes do atleta e também com os diretores do clube dinamarquês, que são donos do passe, né? Aliás, o clube é dono do passe do Marrone, para que ele possa já sair de imediato para o Coritiba. O problema é que a janela de transferências internacionais termina nesta segunda-feira, dia 3 de abril. E a janela de transferências entre clubes e jogadores que disputaram os estaduais termina dia 20. O Coritiba fez uma consulta à FIFA para saber se o Marrone se enquadra nessa possibilidade, se ele pode ser feita essa transferência, né, após essa segunda-feira, com um prazo estendido até o dia 20. O Coritiba ainda não recebeu uma resposta da FIFA. Se isso não for possível, o Coritiba vai tentar acelerar os trâmites ainda para esta segunda-feira, para que o Marrone já se despeça do Fluminense e vá para o time do Couto Pereira. E um detalhe importante nessa negociação é que vocês observem, o Marrone ele não foi relacionado nem para o banco de reservas no Fla-Flu do último sábado, um indicativo de que realmente essa negociação pode estar avançada. O Marrone ele chegou ao Fluminense no meio da temporada passada, fez apenas 18 jogos, marcou só um gol e o Fluminense pagou R$2.200.000 pelo empréstimo do atleta. Quem trouxe a informação sobre essa negociação do Coritiba para tentar a contratação do Marrone foi o portal GE. Globo. Na minha avaliação, para o Fluminense seria uma boa, porque o Marrone é pouco aproveitado, tem um salário alto, então isso daria mais um alívio na folha de pagamentos da equipe do Fluminense. Para mim seria uma boa se o Marrone conseguir, né, realizar aí essa transferência, o Coritiba conseguir realizar essa transferência e o Marrone poder também desenvolver a sua carreira. Se ele sair agora, desejo também toda a sorte do mundo para o Marrone na carreira dele jogando com a camisa do Coritiba. Agora eu queria mandar um abraço para a torcida muriaense. Muriaé é a cidade onde eu cresci, então eu viver em Muriaé até os 20 anos mais ou menos. Então, eu queria mandar um abraço para a galera da torcida muriaense, que está sempre ligada aqui no canal Ligados no Flu, torcida que foi criada em 2010. Então, um grande abraço para o Derivane Alves, que é um dos fundadores, um dos idealizadores da torcida muriaense. Um grande abraço para todos os tricolores, não só de Muriaé, mas também da Zona da Mata e daquela região norte do Rio de Janeiro ali, que também estão sempre acompanhadas no canal Ligados no Flu, pessoal de Natividade, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, muitos torcedores acompanhando o nosso canal naquela região. Grande abraço a todos. Pessoal, vamos falar então agora sobre Libertadores da América, porque o Fluminense estreia nesta quarta-feira, a viagem para Lima, no Peru, é nesta segunda-feira, o time deve chegar na madrugada de terça ao Peru, treina na terça-feira em Lima, né, capital peruana, e na quarta-feira o jogo 9h30 da noite, horário de Brasília, contra a equipe do Sporting Cristal do Peru, time dirigido pelo brasileiro Thiago Nunes. São mais de 3.500 quilômetros, cerca de 3.500 quilômetros de distância entre o Rio de Janeiro e Lima, no Peru. O Fluminense que não deve ter na sua delegação o volante Martinelli, que se contundiu no Fla-Flu do último sábado.
provavelmente quase 100% de certeza que ele vai ser desfalque, ele não vai viajar com o time, e aí fica a dúvida, quem o Fernando Diniz vai escalar no lugar do Martinelli? Vai escalar o Lima? Vai escalar o Gabriel Pirani? Eu acho que o Pirani não tem o poder de marcação que esse setor necessita. Na minha avaliação, a melhor opção que o Fluminense tem hoje seria o Lima, que veio do Ceará. Outra novidade na delegação do Fluminense, né? Uma novidade é essa modificação no time titular. O Martinelli também não deve ter condições de enfrentar o Flamengo no final de semana. E a outra novidade deve ser a presença do Thiago Santos, que foi contratado semana passada junto ao Grêmio, deve então ficar aí à disposição, deve seguir com a delegação. Espero que o Diniz não invente de colocar o Thiago Santos de titular, né? Espero que não, mas eu acredito que não, até porque nem deu tempo do Thiago Santos treinar ali com o grupo. Acho muito improvável que o Diniz vá fazer isso. E esse jogo do Fluminense contra o Sporting Cristal, ele é determinante para a classificação do Fluminense para a segunda fase, né, da Libertadores da América. Por isso o Diniz não vai poupar ninguém, não dá para poupar ninguém pensando no Fla-Flu do final de semana. Libertadores é muito mais importante. Claro, ganhar o Campeonato Carioca é importante, mas não dá para poupar ninguém, porque esse jogo ele é crucial nas intenções do Fluminense de classificação para a segunda fase da Libertadores. O Fluminense faz esse jogo contra o Sporting Cristal fora de casa e depois faz mais 2 jogos em casa no Maracanã, contra o The Strongest e também contra o River Plate. Então é fundamental para o Fluminense vencer esses 3 jogos, abrir 9 pontos, né, e deixar a classificação muito bem encaminhada para, de repente, saber que na última rodada ele tem um jogo em casa contra o Sporting Cristal para sacramentar a classificação, porque a gente sabe que os jogos contra o The Strongest na altitude e contra o River no Monumental vão ser jogos muito difíceis, de resultados imprevisíveis. Então é importantíssimo o Fluminense vencer o Sporting Cristal nesta quarta-feira e depois vencer os 2 jogos que ele vai ter em casa para deixar a classificação encaminhada para a segunda fase da Libertadores da América, a fase de mata-mata. Apenas uma última informação para terminar esse vídeo, notícia sobre o Sporting Cristal, que jogou nesse final de semana pelo Campeonato Peruano, empatou em 1-1 com o Deportivo Municipal. Fora de casa, o técnico Thiago Nunes não contou com apenas 2 jogadores que foram poupados por desgaste físico. O resto da equipe foi o time titular, que deve ir a campo também na quarta-feira contra o Fluminense. Meus amigos, um grande abraço a todos, uma ótima semana. Espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!